Iguaçu. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite desta segunda-feira na Gávea, o contrato com a Globo. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo Fla Reacts, trazendo aqui conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, se você puder, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Sai desse campeonato carioca muito fortalecido e pronto para todas as competições. Pedrosa escolheu o Pedro. Quero saber de você, quem é esse personagem que esse carioca foi como um presente para esse cara? Eu acho que não vou dizer que foi um presente. Eu acho que esse personagem que eu vou citar agora, ele soube tirar proveito da situação, da oportunidade que ele teve com o técnico Tite. É o Varela. Porque foi um jogador que muitos torcedores pediram a saída, que não queriam que continuasse nessa temporada no time do Flamengo. O Tite conversou com o atleta, deu um voto de confiança. Ele também teve o apoio de companheiros uruguaios ao lado dele, que deram todo o apoio no dia a dia. E o Varela tirou total proveito, agarrou a oportunidade com unhas e dentes e hoje eu vejo o Varela como titular. Cresceu de produção, acho que pode crescer mais ainda. Então, nesse campeonato, o Varela, para mim, tirou proveito das oportunidades, mas na final, no último jogo, eu vou citar o Bruno Henrique, porque esse gol que ele fez foi mais importante para ele, pessoalmente falando, do que para o próprio Flamengo. Porque se o Flamengo não fizesse gol e terminasse 0 a 0, o Flamengo seria campeão. Mas para o Bruno Henrique, eu tenho certeza que foi um alívio total, porque é um jogador que não vem enfrentando um bom momento com a camisa do Flamengo, hoje é considerado reserva, mas esse gol, de certa forma, vai dar um alívio para ele, com certeza vai abastecer o nível de confiança que era o que ele estava precisando. Eu entrar nesse debate agora em relação ao Bruno Henrique, e no próximo debate vai ser o Gabigol. O Bruno Henrique teve seu nome gritado pela torcida antes de entrar, e ele mesmo falou, a gente teve essa sonora na matéria brilhante, como sempre, do Flávio Vinick, em relação a ele escutar a torcida gritar, ele entra, faz o gol dele. Nossa enquete, vamos lá na enquete? Em relação ao Bruno Henrique mesmo, merece voltar ao time titular do Flamengo? Responde aí. E se me perguntassem quem é esse personagem que o Pedrosa chamou o Pedro, você o Varela, eu diria o Cebolinha. Eu acho que esse carioca foi muito importante para ele, porque a gente já entendeu e percebeu que com a chegada do Tite ele cresceu bastante, mas crescer de forma regular, jogar bem todas as partidas, eu acho que foi um personagem importante, um presente pro Cebolinha, que foi um personagem importante. E agora? O Bruno Henrique merece voltar ao time titular do Flamengo? Sim, o cara tá voando, não deixa o Cebolinha. Eu quero que vocês votem, quero que você fale também sobre o Bruno Henrique, o Lucas Pedrosa. E que disputa bacana aí. O Cebolinha sendo um dos personagens dessa era Tite e o Bruno Henrique, que é um personagem dessa era vitoriosa dos últimos 5 anos do Flamengo. Você ter essa briga aí é muito importante para qualquer elenco do mundo, mas como a gente já vem falando aqui, a naturalização de grandes jogadores do banco, ela tem que acontecer. De um elenco que vai disputar todos os títulos e é cobrado por todos os títulos. Então, assim, por mais que o Tite entenda que o Bruno Henrique possa fazer as 3 funções, direita, centro e esquerda, a melhor posição claramente do Bruno Henrique é a esquerda. E foi ali justamente que ele conseguiu receber o passe para fazer o belíssimo gol nesse 1 a 0 aí contra o Nova Iguaçu. Eu acho até que o Bruno Henrique pode ser utilizado de centroavante em várias oportunidades, mas não é a posição prioritária dele. Então, no final das contas, por mais que eu entenda que o Tite também coloque ele do lado direito, para mim, hoje o Bruno Henrique, com toda a qualidade que ele tem, um jogador extremamente decisivo, ele continua sendo reserva. Para você, Venê? Eu vou responder a enquete, mas eu preciso justificar. Claro. Eu vou dizer que não, hoje tem que deixar o Cebolinha, porque eu não entendo o Bruno Henrique, eu não consigo enxergar o Bruno Henrique rendendo bem pela ponta direita, como eventualmente o Tite utiliza, ou até mesmo centralizado. Estou com o Pedrosa, eventualmente ele pode quebrar esse galho, jogando centralizado, como falso 9, até porque é um jogador que cabeceia bem, sabe fazer essa posição, já fez algumas vezes, mas o melhor do Bruno Henrique é na ponta esquerda. Só que na ponta esquerda hoje tem o Everton Cebolinha, que vive um grande momento, e você mesmo acabou de mencionar o nome dele aqui, que ele soube aproveitar também o Campeonato Carioca. Então, nessa briga aí, quem tende a ganhar é o Flamengo. Eles que se entendam lá no dia a dia, o próprio Tite fala isso, quem fala é a bola, quem fala é o dia a dia. Mas hoje o Bruno Henrique não é titular no meu time, mas ele cresceu de produção e pode sim brigar pela titularidade. Verei na ponta direita. Eu acho que aí o Flamengo tem que dar uma próxima janela, correr atrás de uma contratação. Tanto é que o Flamengo tentou, que é o Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo. O Tite pediu a contratação de um ponta-direita. Não vejo também o Luiz Araújo como titular absoluto. Mas respondendo a enquete, hoje o Bruno Henrique é reserva porque eu vejo melhor ele atuando pela ponta esquerda. Vocês viram a imagem falando no Tite, na festa, né, do título? Viralizou muito, foi quando o Tite chamou o treinador do Nova Iguaçu, Carlos Vitor,
para a foto de campeão estadual e entregou a medalha para ele. Ele fala algumas coisas para o Carlos que realmente ele teve um destaque muito grande, levou o Nova Iguaçu ao topo, que é a final, né, na verdade, do Campeonato Carioca. E essa é a imagem que viralizou. Eu queria saber de vocês, meninos, o que vocês acham dessa atitude do Tite, o Pedrosa e Vene. Eu gosto, eu acho legal. A gente está falando aqui de um treinador que já ganhou tudo na vida e viu ali, talvez, o seu começo, como é o Carlos Vitor no Nova Iguaçu. E todo mundo que veio aqui, o Bill, o Sérgio Rafael, falaram que o Carlos Vitor vive e respira o Nova Iguaçu. Então, qual é o maior feito do Nova Iguaçu no século XXI? Sem dúvida alguma, ter chegado à final do Campeonato Carioca, com o material humano que tem, com os jogadores que tem, e isso tudo passa pelo Carlos Vitor. Então, ali eu encaro como um gesto muito de generosidade, um gesto de, cara, persista no caminho, continue no caminho, porque o que você fez é muito grande. Então, eu gosto da atitude do Tite. Para quem não percebeu, que tá todo mundo de camisa branca, tem jogadores também do Nova Iguaçu aqui nessa foto, ó, aqui jogador do Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu, que é o Sérgio, né? Misturou todo mundo para sair na foto do campeão. O que você acha disso, Vene? Vamos lá. Essa imagem aí eu não vejo nenhum problema, não acho nenhum exagero, nenhuma demagogia. Agora, a imagem que aparece do Tite dando a medalha para o treinador do Nova Iguaçu, achei um certo exagero da parte do Tite fazer isso na frente das câmeras. Poderia ter feito ali no privado, no vestiário. Assim, eu acho exagero, acho demagogo demais. Mas aquela outra imagem, chamar os jogadores do Nova Iguaçu e o próprio técnico do Nova Iguaçu para fazer parte do pódio, sem nenhum problema. Essa daí eu já acho demagogia ao extremo, mas eu particularmente não curto. Eu teria feito de uma maneira mais discreta, talvez. Na relação treinador, talvez, eu vou tentar fazer uma comparação aqui, que pode não ser a melhor, mas pode ser, vamos dizer, a relação de influencers. Vamos lá, pessoal que faz conteúdo na internet. Aí vamos imaginar que tem um cara ou uma mulher que é super bombado, engajado, todo mundo respeita o que fala. Vamos botar aí um Casemiro, um Vene Casagrande, né? Pessoas muito grandes, um Lucas Pedrosa. E alguém que está começando. E aí, essa pessoa que é muito grandona, eu acho que o ápice é ela chegar lá e comentar o trabalho do outro. Que legal, parabéns, continue no seu caminho, adorei. Aquilo vai ser inesquecível. Eu acho que talvez esse movimento do Tite tenha sido como um comentário para... Esse aí, sim. Ou da medalha. Tipo assim, é uma moral incrível. Olha, o Tite, foram por 2 ciclos de Copa, ele foi o treinador da seleção, é o melhor treinador do Brasil brasileiro, né? Sem sombra de dúvida. E essa imagem de passar a medalha, ele passa uma mensagem a nível nacional, não só estadual, para o Brasil inteiro. Olha, olhem esse cara, olha o que ele fez, ele chegou até aqui, trouxe o Nova Iguaçu até a final, que não é fácil, a gente sabe, levar um time de menor investimento para a final do estadual. Não sei, eu senti que foi mais ou menos, o Tite quis passar essa mensagem, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho muito legal, muito maneiro mesmo, assim. É o reconhecimento de um trabalho, como você falou bem, ele não só participou de 2 ciclos de Copa, o Tite ganhou tudo. Mundial, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. O cara tem uma história maravilhosa e ele sabe o quão difícil é o Carlos Vitor fazer o que ele fez. Então, tanto essa imagem quanto a dele entregando a medalha, eu acho que, como você falou, vai ser inesquecível para o Carlos Vitor, porque daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando ele tiver com os seus netos, ele vai falar: olha, aconteceu isso aqui, o Tite, por exemplo, me deu a medalha, porque eu consegui levar o Nova Iguaçu à final do Campeonato Carioca. Teve um ato do Tite, legal. Já que a gente está falando do ato do Tite, que eu acho que foi grandioso ao extremo, e aí eu mesmo elogiei ontem. Que ontem ele estava dando entrevista ao vivo para a Flá TV, ele fez questão de parar a entrevista e chamou o segurança, que se eu não me engano é Diogo o nome do segurança, deu um abraço no segurança, de uma forma assim, tá vendo, você também faz parte disso. Porque eu vejo poucos profissionais... né? Exatamente, ele está incluindo um profissional que está ali no dia a dia, que é extremamente importante, que é o segurança, tal como o cozinheiro, enfim, e fez isso. Aí sim eu achei maneiro demais. Porque, assim, é um gesto que eu vejo poucos... Mas eu entendi o seu lado, porque você é um cara muito discreto. Pois fazendo uma analogia, é a mesma coisa que o cara, tipo assim... ajuda alguém ali na saída do mercado e grava um vídeo, aí tô ajudando aqui. Eu sou mais discreto, eu teria feito de uma maneira diferente. Eu entendo você, mas eu tentei trazer uma comparação pro povo entender. Porque isso aí eu acho bacana, inclusive para os jogadores do Nova Iguaçu, tá? Eu acho que eles merecem pra caramba, o que eles fizeram nesse Campeonato Carioca foi algo absurdo. Muito legal. Olha aqui, ó, agora vamos falar de um outro personagem do Flamengo, e eu vou dizer, eu acho que o Gabigol, ele é
ele é o resumo ideal para quem se preocupa com hater na internet e o mundo acaba, como a bolha da internet não é a vida real. A situação do Gabigol... Já vestiu muitas vezes o manto sagrado. A alegria do moleque tá no olhar, né? Transparente, assim, né? Tu vê que ele tem, apesar de não ser tão jovem assim, ele tem cara de garoto. Sim. E grande pra caramba. O Cleiton, que é um zagueiro que não é pequeno, Sim. passou perto dele aqui, ó, pá, batendo. Não, é muito legal a gente ver quando... Falam muito dos times menor investimento, né, GV? Mas eles conseguem ainda fomentar um time como o Flamengo. Você vê um moleque que saiu do Nova Iguaçu, contratado pelo Flamengo, com chance de jogar com o Gabriel, com esse problema de suspensão. Espero que ele tenha muito sucesso, que vá muito bem no Flamengo, porque me parece ser um garoto de ouro. Bigode, o homem se impressionou com a estrutura do cruel, do malvado, do coisa ruim. Ah, até porque quando ele estava no Corinthians já tinha uma estrutura boa, mas não era no nível que é o Flamengo hoje. E é muito legal de ver a cara dele, Muito a expressão dele. Ele sorri sem... Exatamente. sem Não, ele falando com os caras, tipo, e aí, beleza, prazer, não sei o quê, dá pra fazer a leitura labial, assim. Cara, sorrisão. é uma coisa que eu acho que o futebol e outros esportes podem proporcionar, né? Por isso que o futebol hoje, como aqui no Brasil especialmente, é o grande esporte que dá mais condição. É muito legal a gente ver um garoto garoto ainda, tem 27 anos, nem chegou aos 30 ainda. Já rodou pra caramba, já viu como é que é a vida e agora consegue chegar no Flamengo, né? Num momento como esse. Então é muito legal. Acho que não tem como você ver essas imagens e não torcer pelo sucesso dele. Exatamente, Só Bigode. se tu estiver morto por dentro. Por dentro. Olha o Moisés aí, Bruno. E ainda vai Vamos, trabalhar gente. com o Tite, Exatamente. treinador que esteve com a seleção brasileira nos 2 últimos ciclos. Isso é importante pra caramba também. E como a camisa experiência. rubro-negra caiu bem nele. É, Bigode. Caiu. Ficou bem? Eu não sei não, mas caiu bem. Vamos ver ele falando Caiu sobre bem. a estrutura do Flamengo. A gente volta pra falar desse negócio aí que isso me interessa. Vambora. Vamos ver. A estrutura do Flamengo é excepcional, né? Não poderia ser menos da grandeza do clube. A grandeza que o clube tem. Ele falou ontem, quando ele subiu para pegar o troféu, queria agradecer meus companheiros que me receberam bem e já falou que deu muita risada. Pô, Bigode, o salário deve estar gorducho, que nem a gente, quer dizer, as contas tudo em dia agora. Vai Parece tomar que um ganha no trote. Campo Maria toda semana. Vai É tomar verdade. um trotezinho, não vai tomar um Vai trotezinho? tomar um trote. Tem que vai ter, tomar. tem que ter. Mas tomara que ele se adapte bem, né? E o que o Fernandão falou aqui, eu acho que é o que vai acontecer. Porque, pra mim, o Pedro vai ser convocado. Vai ser, não tem como você não convocar o Pedro hoje. Não dá pra não convocar. E aí vai abrir espaço pra ele. Tomara que ele consiga se adaptar bem pra Sabe o que é conhecer legal? os companheiros. A melhor posição para você ser contratado no Flamengo é essa. Não é, mas tem o Pedro, beleza, tem o Gabriel, beleza. Mas ali, irmão, tu pode ter certeza que vai chegar um tanto de bola vai. pro... Aí a responsabilidade é tua, né, Nando? Mas que vai chegar, vai chegar. E é um jogo diferente. O Pedro é um centroavante grande, mas a bola aérea não é uma opção constante para ele. Ele consegue jogar muito bem no chão. E o Carlinhos, por ser bem mais alto que o Pedro e ter uma característica um pouco diferente, mesmo tendo uma compleição física parecida, Sim. o Flamengo tem mais uma arma ofensiva, que é a bola aérea. E outra coisa, Bigode, tem qualidade, que o gol dele no Matheus Cunha foi qualquer coisa, tá? Ó, você tá falando desse, teve um no Laranjão que ele fez de calcanhar, agora não me lembro Foi, contra quem foi. foi. Fez gol de cabeça, fez gol de canhota, de O direita. passe que ele deu pro Bill fazer o gol contra o Vasco não é qualquer um que No dá. timing certo. No time certo. Um bom Então, jogador. é um cara que eu acho que eu torço muito para que dê certo e eu acho que ele tem uma característica um pouco mais similar ao Pedro. Amanhã a gente vai falar mais de Flamengo. Isso. Mas o Pedro tem saído muito da área, tem desgarrado muito da última linha para participar do jogo. O Carlinhos no Nova Iguaçu, eu falo isso porque eu vi alguns jogos do Nova Iguaçu, também sabe fazer isso. Então, quem ganha muito mais é o Tite, que vai ter um bom jogador à sua disposição para a sequência. Uma pergunta, Flavinho. Libertadores. Não pode jogar fase de grupos. E não pode jogar Copa do Brasil pelo Flamengo. Porque ele já jogou pelo Nova Iguaçu. Contra o Inter. Isso. Ele foi o único que jogou, né? Do time Não. titular. Acho que jogou antes. Jogou Teve antes antes. também na rodada Acho que anterior. ganhou de 8 a 0. Foi do Itabuna. 8 a 0. Ganhou de 8 Itabuna. a 0. Do Então ele Itabuna. não pode jogar Copa do Brasil em fase nenhuma. Vai fazer falta lá na frente quando o Vai Pedro for- fazer. Porque assim, comparando, tem um minuto e meio ainda, comparando com os jogadores que jogam no lugar do Pedro ali na seleção, você acha que dá pra ele pegar uma Copa América? Tem Richarlison, Pedro? Hendrick, Com certeza. Com certeza. Richarlison, Hendrick, Neymar, que já deve estar bom lá, né? Não joga Copa América. Ainda não? Ele é diferente. Ele tem uma característica diferente da do Richarlison.
pro Dorival poder ter várias opções, o Pedro pode ser convocado sim. E eu acho que se for convocado vai ser titular. Grande chance. Esse é o Bigode. Bom, Muito mal aí o Landim, eu vou explicar porquê, na minha opinião. Mas também, a época do Bandeira de Melo, fizeram um contrato com a Carabao uma vez, uma festa danada, Carabao ia virar patrocinador master. Os caras não Era o energético. O energético, aí era na manga, ia passar para Master, não passou, foi um carnaval danado, fizeram um oba-oba, acabou que a Carabao não tinha distribuição e não vendia muito, e aí o Flamengo ganharia em cima das vendas, não quer vender, chegava, o torcedor via lá, Carabao, aí chegava no mercado, vou comprar, né, tem Carabao, não, comprava o outro lá, um outro qualquer, não tinha Carabao. Quer dizer, o cara que ia disposto a comprar não encontrava. E o sujeito que eventualmente poderia passar e ver, falava, vou comprar porque isso aqui é do Mengão. Não achava o negócio, pô. Então também teve esse pataquada também, quer dizer, não é de hoje não. Vamos colocar os pingos nos is. Acho que a grande questão é o seguinte, no mundo inteiro praticamente, o mando de campo, né, os direitos de transmissão são do time que tem o mando de campo. Aqui no Brasil não, você para mostrar um jogo você tinha que ter os dois times concordando com a transmissão, certo? E aí o Flamengo, no meio da pandemia, se aproximou do então presidente, que era o Bolsonaro, e fez um lobby fortíssimo pela lei do mandante, né, que virou até MP do Flamengo, foi o apelido que ela ganhou na época, para que só o mandante pudesse tomar essa decisão. Isso gerou depois consequências que provocaram o cancelamento do contrato da Globo com os clubes do Rio, no Campeonato Carioca, e até hoje eles não conseguiram um contrato tão bom. O Carioca não tem nem prêmio para o campeão. Isso foi o Flamengo que deu início, aí os outros acabaram de implodir tudo, porque aí o Flamengo ia ganhar mais, eles não queriam queriam ganhar igual o Flamengo, os outros times, acabou todo mundo sem nada. A Globo tirou o time de campo, falou, não quero esse negócio aí, tchau, um abraço, né? Então já foi a primeira consequência. Começou com o Flamengo, os outros acabaram implodindo e fizeram um araquiri, né, financeiro. O Flamengo defendeu que a lei do mandante seria espetacular, sensacional, que ia revolucionar, ia ser algo melhor. Cara, talvez até seja no futuro, num mercado mais maduro, em que as pessoas negociem melhor os direitos de transmissão, que os clubes se unam para negociar em bloco, e não tem bloco nenhum, eles ficam brigados, são diferentes blocos, tem Liga Forte, tem Libra, cada um puxando aí, tentando fazer o que lhe interessa. Tem clubes na Liga Forte que recebendo adiantamento de direitos de transmissão por 50 anos, vendendo 20%. Então, só para você ter uma ideia, se amanhã o Grêmio ganhar 100 milhões e o Inter ganhar 100 milhões, o Inter durante 50 anos vai ganhar 80 milhões, ou o valor corrigido correspondente a isso. Porque o Inter vendeu 20%. No Rio, o Fluminense vendeu, Vasco vendeu, Botafogo vendeu, as duas safras do Fluminense, Flamengo não. Então, se fizerem acordos iguais, esses vão receber menos de 20%. Entra o dinheiro forte agora, mas e lá na frente? 50 anos, gente. Quando nós falamos aqui outro dia, é provável que, quando o contrato terminar, o presidente do clube seja um homem que não nasceu ainda. Uma pessoa de 40 e poucos anos, que pode estar na presidência do clube e que não nasceu. O cara já nasce com esse contrato que compromete, não é pouco, 20% é uma urdida, né? Forte ali, adiantou uma grana. Se você usa esse dinheiro hoje para, por exemplo, pagar a dívida, equacionar dívidas e dar uma respirada, você fala, não, eu adiantei 50 anos, mas eu eliminei dívida de outros 50 anos atrás para poder, com isso, ter crédito, poder contratar jogadores e tal. Agora, se você usa dinheiro para contratar e mantém o clube muito endividado, só aumenta o buraco. Mas, enfim, então você vê que tem uma divisão grande. Nesse mercado, num primeiro momento, a lei do mandante foi ruim. Foi ruim. Por quê? O Flamengo, por exemplo, tinha 38 jogos que... Porque, vamos falar aqui o português claro, vai jogar Flamengo e Criciúma no Campeonato Brasileiro. Por que há o interesse de qualquer grupo de comunicação, não é por causa do Criciúma, é por causa do Flamengo. Como se fosse Corinthians e, sei lá, Juventude. É a mesma coisa. É óbvio, isso é óbvio. Então o que acontece? Hoje, o Criciúma, o Juventude, o Vitória do Vampeta, que estão voltando da Série B agora, o Atlético Goianiense, que é o aniversário do Flamengo domingo, lá no Serra Dourada, na primeira rodada do Brasileiro. Todos esses times têm um jogo do Flamengo para negociar. Olha, eu tenho um jogo do Flamengo, você quer mostrar? Interessa você mostrar? Vai bombar de audiência, né? Eu posso vender. Todos eles têm esse direito, como tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem do Palmeiras. Então, tem esse outro lado. Não estou discutindo se é justo, se é errado, estou dizendo o seguinte, o Flamengo entrou numa aventura sem saber onde estava mergulhando. Os caras não entendem do negócio. O Landim pode ser muito bom lá, cuidando de petróleo e tal, pode ser um especialista no assunto, trabalha a vida inteira com isso, mas claramente não entende disso. Eu acho que eles não ouviram pessoas capacitadas que possam fazer projeções do mercado, não só no aspecto financeiro, mas também do mercado, das novas frentes que se abrem. A gente está aqui no YouTube falando com você. No passado, nós estaríamos só no rádio. A Jovem Pan era apenas uma rádio, apenas no sentido de que era só rádio, não tinha outra mídia. Você não estaria vendo aqui o Vampeta aqui bronzeadíssimo aqui das férias, porque não tinha imagem, era só o rádio. Hoje você tem rádio, televisão, YouTube, tudo misturado, também nas redes sociais, tem gente acompanhando a gente agora nas redes sociais.
Então, esse mundo mudou muito. As coisas mudaram radicalmente. Então, nessas mudanças, quem enxerga melhor o mercado é que vai conseguir fazer os melhores negócios. O Flamengo brigou por algo que, no primeiro momento, bagunçou tudo. E por que bagunça, principalmente? Antes, até foi uma reivindicação ingênua de alguns clubes, né? Teve o primeiro acordo lá atrás, aí teve o segundo, quando tinha implodido já o Clube dos 13, né? Depois da implosão, quando pediram para fazer um modelo parecido com o da Inglaterra, da Premier League. Na Premier League, um percentual vai para todo mundo partes iguais, outro por audiência e outro pela colocação no campeonato. Isso aconteceu justamente... O Martínez foi mais comentado do que o Di Maria, mas ele é um craque, um jogador decisivo e um jogador que desequilibra. E se ele vier para cá, não tem aquela pergunta, ele tem vaga no seu time? Di Maria tem vaga em qualquer time do continente americano. Você pode pegar lá de cima do Canadá até aqui a Argentina. Em qualquer equipe ele joga, porque ele é melhor do que todo mundo que está jogando por aqui.